Fala, galera do nono ano, beleza? Estamos aqui de novo para mais uma videoaula. Vamos responder nessa videoaula o exercício do quinto capítulo, tá? Peguem o livro de vocês lá, que a gente vai começar a nossa videoaula agora. Vamos logo para a nossa primeira questão, na verdade, né? Então, vamos começar lá. Primeira questão. Como costuma ser dividido a Europa? Aí nós temos quanto aos aspectos físicos geográficos, divide-se em setentrional, meridional, ocidental e oriental. Quanto aos aspectos históricos, sociais e econômicos, em Europa Ocidental e Oriental. Só lembrando para vocês que eu já comentei na aula passada. Se a resposta de vocês não estiverem igual à do livro, mas estiver dentro do contexto, a resposta de vocês está correta também, tá? Então, bora lá. Segunda questão. O que foi a chamada Revolução Industrial ou Tecnológica? Olha aí. Foi um conjunto de transformações tecnológicas, econômicas, políticas e sociais que influenciaram todo o mundo desde o começo do século XVIII, quando se iniciou o processo de industrialização na Europa, no caso lá na Inglaterra. Terceira questão. Explique o que se entende sobre imperialismo europeu. Aí nós temos a complexa situação socioeconômica, política e até cultural das colônias em relação às metrópoles europeias. Beleza? Quarta. É bastante significativo o desenvolvimento industrial e tecnológico da Europa Ocidental. E isso está relacionado, entre outras coisas, ao seu espaço geográfico. Por quê? E aí, o que vocês acham? Olha lá. Porque esse espaço geográfico é tão industrializado, urbanizado e com atividades primárias tão organizadas que apenas uns poucos podem ser comparados a ela nesse aspecto. O negócio é bom, né? Quinta. Que contribuições... Quase que não sai. Que contribuições o êxito à União Europeia tem trazido da Europa Ocidental? Olha lá. A redução da interferência norte-americana no continente e a possibilidade de recuperação à posição tradicional do centro mundial do poder, tá? Então, tudo isso aí a gente comentou um pouquinho na aula, tá? Na aula lá que eu tratei do assunto com vocês. Então, todas essas questões aí que a gente está vendo agora, tá? Só lembrando que se a resposta de vocês estiver diferente do livro, mas dentro do contexto, então ela está corretíssima. Sexta questão. Caracterize a economia europeia quanto... Aí nós temos a agropecuária, apresenta elevada produtividade agrícola, predomina a cultura de cereais e com destaque para o cultivo de trigo, recebe incentivos governamentais. B, a pesca, utiliza modernos equipamentos de pesca, é favorecida pela presença do golfo, destacam-se o bacalhau, o arenque e o salmão. C. Atividade extrativa. Tem no petróleo, no carvão mineral, no ferro e no manganês os produtos mais importantes. E a letra D, aos transportes. Possui um dos melhores sistemas do mundo, dado o forte investimento nesse setor. As rodovias europeias são consideradas as mais modernas do mundo, com destaque para
as autoestradas, com inúmeros túneis e viadutos. Beleza? 7ª. Quantos e quais países formam atualmente a União Europeia? Bora lá. É formado por 28 países, tá? Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, França, a Itália. Só lembrando aqui que foi um erro de digitação aqui da nossa equipe de redação, tá? Só lembrando para vocês que o Reino Unido ele não faz parte da União Europeia, tá? Ele saiu recentemente. Então, no livro de vocês também tá assim, tá? Então, a questão aqui do Reino Unido, ele não está fazendo parte mais da União Europeia, que eu até comentei com vocês sobre a questão do transporte, das mercadorias e outras coisas. Bora lá. E aí são esses países, tá, que fazem parte da União Europeia, da União Europeia, só lembrando que não é 28, agora é 27, tá? Desculpa, 8ª questão. O que foi o milagre alemão? Olha aí. A rápida reconstrução econômica da ex-Alemanha Ocidental entre 1950 e 1960, após a destruição dos seus parques industriais e da própria divisão interna após a Segunda Guerra Mundial. 9. Qual é a região mais industrializada da Alemanha e que cidade constitui o principal centro financeiro do país? Olha aí a resposta. A região que engloba os vales do rio Reno e dos seus afluentes, a Main e Ruhr. O centro financeiro do país é a cidade de Frankfurt. 10ª questão. Que medidas adotadas pela França vêm possibilitando seu crescimento econômico? E aí nós temos, a implantação de descentralização econômica, a intensa produção de energia elétrica, bem como de energia nuclear, fotovoltaica e a solar, tá? E a maremotriz, força dos mares. E o programa de privatização criada na década de 1990, que aí vocês não eram nem nascidos, nem sonhavam em nascer, e eu já também, mas eu era pequeno. 8ª questão. Agora só ajeitar aqui. Só um momento. Será que isso aqui apaga? Apaga. Então, bora lá. Apagando. Isso. Que países compõem o Reino Unido? Olha lá. Grã-Bretanha. Aí nós temos Inglaterra, País de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte. Isso aí é referente ao livro de vocês, tá? 12ª. Apesar do crescente desenvolvimento, precisando de óculos, o continente europeu é marcado por conflitos internos, como a questão irlandesa e a questão basca, em que consiste cada um deles. Então, olha lá. A questão irlandesa está associada aos aspectos territoriais e religiosos, inconformados com a participação da Irlanda do Norte, de maioria protestante, no Reino Unido, a Irlanda do Sul, de maioria católica, reivindicam tanto a reunificação das duas Irlandas, quanto a constituição de um único país independente. A questão é um conflito territorial e étnico que surgiu no final do século XV, início do XVI, como unificação da Espanha. Os bascos têm
enfrentado e resistido a inúmeras tentativas de denominação e de aniquilamento de sua cultura, especialmente pelos espanhóis. Nessas regiões aí, existem muitos conflitos, tá? De questão tanto religiosa quanto étnica e também territorial, que aí a gente até comentou, né? Não foi lá na aula, quando eu tratei do assunto, que a gente falou sobre a questão dos conflitos, isso mesmo. Então, nós temos a questão religiosa, nós temos a questão territorial, nós temos a questão étnica. Então, tudo isso, infelizmente, ainda acontece. 13ª. No texto, O Terrorismo e o Futuro da Europa, a seção Aprofundar para conhecer aspectos importantes estão colocados. Dentre eles, destacamos alguns indicados. Aí nós temos aí abaixo, olha lá. Letra A, Tratado da União Europeia e o projetor europeu. Eu acho que é o projeto, né? Então, bora lá. Olha lá. O tratado apela à assistência mútua entre os países quando um dos membros é atacado, mesmo com a participação de empenho variável, busca combater o terrorismo. O projeto político europeu da União Europeia diametralmente proporcional, ao que foi o horror das grandes guerras, que marcaram tragicamente o século XX, mas de forma positiva. Trata-se de um projeto liberal de paz, progresso e solidariedade que, no entanto, não tem sido vivenciado. Infelizmente, né, essa questão desse tratado não está indo muito para frente. B. Os atentados da terroristas e os seus desdobramentos na Europa. Olha lá. Após o ataque de 11 de setembro, ascendeu a discussão cultural e religiosa no debate político europeu, com consequências claras na rejeição do tratado constitucional e na hostilidade crescente à adesão da Turquia, que, entretanto, também se distanciou da Europa e se tornou mais conservadora e autoritária. Os partidos de extrema-direita eurocêntricos, populistas e nacionalistas foram se tornando cada vez mais presentes na liderança da União Europeia. Tá? Aumentou a importância na França da Frente Nacional de Marine Le Pen, acho que é assim que pronuncia, além de outros eventos que estão desafiando a permanência dos valores e princípios humanos que desconstituem os fundamentos do projeto europeu. Próxima alternativa. Os reflexos negativos causados pela falha da Europa em lidar com conflitos. Aí nós temos: a Europa falhou na resposta à crise financeira aos conflitos da Ucrânia por falta de visão estratégica e na crise dos refugiados, primeiro, sendo incapaz de travar os fluxos migratórios e de evitar as mortes dramáticas no Mediterrâneo, e depois mostrando falta de solidariedade e erguendo muros que sempre foram criticados na Europa, onde quer que fosse erguidos, tá? Aí nós temos a 14ª, que aí nós temos o seguinte, ó. Vamos ler o texto aqui, tá? Vocês vão ler o texto. E desse texto aqui, vocês vão marcar a alternativa aqui. Ó. Olha o que ele fala. Sobre a Catalunha, é correto afirmar que se trata de...
Letra A, desculpa. Letra A, letra B, letra C, D ou E. Qual alternativa vocês marcaram aí? Resposta correta é a letra E, tá? Um país autônomo com território e governo nacional próprios e que almeja integrar-se à Espanha para poder participar definitivamente da União Europeia. Próxima questão, 15ª. Observem a imagem aí, tá? E aí ele fala o seguinte, ó. A imagem acima retrata uma característica marcante da Revolução Industrial. Aí nós temos o uso do trabalho manual na produção. B, o surgimento das máquinas para acelerar a produção. C, o aumento da produção familiar. D, a falta de homens na produção. E E, as únicas indústrias eram automobilísticas. E o que vocês marcam aí, depois que vocês analisarem a imagem? O que vocês acham? Qual é a resposta correta? Letra B, o surgimento das máquinas para acelerar a produção. Próxima. 16ª, vão ler o texto também, tá? E aí, depois de ler o texto, ele fala o seguinte, ó. O sucesso da União Europeia em níveis de integração mencionado pelo autor deve-se ao fato de esse bloco econômico, diferentemente dos demais, apresentar A, B, C, D. Qual alternativa vocês marcaram? Não esqueçam de ler o texto, tá? Não vou marcar assim, é questão tal. Então, primeiro ler o texto para analisar, e aí depois vocês marcam a alternativa, tá? Alternativa correta, alternativa C. A livre circulação de pessoas, capitais e mercadorias entre os países membros, demonstrando o elevado grau de unificação que os países europeus conseguiram alcançar. 17ª. A zona do euro vive um período de alta recessão. Nos últimos anos, os países como Irlanda, Itália, Grécia, Espanha e Portugal vêm gastando mais do que arrecadaram com os impostos. Com isso, as dívidas foram crescendo tanto que ultrapassaram quase 60% do PIB, o que não é aceito, segundo as leis da União Europeia, tá? Aí ele fala aqui, ó, esse cenário de caos econômico tem resultado em uma série de implicações, entre elas os ou as. Então, olha lá. Letra A. Diminuição das taxas de juros para que alguns países consigam honrar suas dívidas. B. Maior valorização do euro frente ao dólar em razão das altas taxas de inflação. C. Retorno das políticas de bem-estar social como forma de ajudar os desempregados. D. Estímulo e entrada de mão de obra barata como meio de reduzir custos de produção. E cortes de bens sociais como forma de diminuir gastos por parte dos governos. E aí, o que vocês acham? A, B, C, D ou E? A resposta correta é a letra B. Maior valorização do euro frente ao dólar, em razão das altas taxas de inflação. Próxima questão, e não tem mais. E é isso aí, galera. Continuem nas suas casas, tá? Continuem estudando, continuem cuidando dos seus pais. Espero que isso acabe logo para que as nossas aulas voltem, nossas aulas presenciais, tá? Um grande abraço, fique com Deus, se cuidem e até a próxima. Fui!